Eu já começo com uma pergunta. Seria difícil encontrar uma inconstitucionalidade no seu município? Seria difícil encontrar uma inconstitucionalidade no seu estado? Será que no âmbito federal também encontramos alguma inconstitucionalidade? Meus amigos, é por isso que esse assunto de hoje, processo legislativo, é de extrema importância. Tem uma repercussão prática muito grande, porque uma lei inconstitucional, ela gera nulidade. É por isso, por ter uma repercussão tão grande, que esse assunto é altamente caidor de prova. Então, esse bate-papo, essa conversa aqui, serve para o amigo parlamentar ou para a amiga parlamentar, serve para o amigo ou amiga assessor de parlamentar, serve para quem vai prestar a OAB, para quem vai prestar o ENAM, para quem vai prestar concurso público. É um assunto de extrema importância. Beleza? E ao longo do vídeo eu irei responder várias perguntas. Por exemplo, controle, cabe controle jurídico preventivo, repressivo, controle político realizado pelo executivo, realizado pelo legislativo, e o papel da CCJ. Uma série de perguntas irei responder ao longo do vídeo. Já quero aqui compartilhar as obras que, para mim, servem de referência. Que se for colocar na balança o custo que é adquirir uma obra dessa e o que ela te entrega, sai de graça uma obra dessa. Aqui, o livro do nosso amigo, amigo de todos, professor Pedro Lenza, tem a edição atualizada. Eu já tenho atualizada, só que está lá em cima. Então, preferi pegar essa daqui para mostrar. Tem um livro também muito bom do professor Gilmar Ferreira Mendes, excelente livro também. E tem um livro específico sobre o assunto que estamos falando aqui, processo legislativo, do professor João Trindade Cavalcante Filho. Processo legislativo constitucional, a parte constitucional, ele não avança sobre a parte regimental nessa obra aqui, mas ele dá uma série de avisos. E, em alguns momentos, eu vou falar do princípio da simetria, quando isso repercute no âmbito estadual e no âmbito municipal. E no âmbito municipal, esse livro aqui, ó, Direito Municipal Brasileiro, do professor Eli Lopes Meireles. Beleza? Esses livros aqui são excelentes para os senhores terem aí para complementar o nosso estudo. Beleza? Sem maiores delongas, ó, um aviso. Quem quiser, vou dar duas opções aqui para assistir esse vídeo. Quem quiser, pode já ir para o fim desse vídeo. Eu vou construir um material aqui. Eu vou oportunizar printar no final desse vídeo esse material. Pode imprimir e acompanhar a aula fazendo a sua anotação pelo material já pronto. Pois eu sei como eu vou começar esse material aqui, mas eu não sei como eu vou terminar. Eu quero fazer uma visão panorâmica, eu quero fazer uma proposta diferente de todos os vídeos que estão aí. Tudo bem? Beleza? E a outra opção é, se você quer ir anotando junto comigo, também é uma bela opção. Aí pegue uma caneta, um material. Sei como eu vou começar, mas não sei como eu vou terminar. Tá bom, meus amigos, sem maiores delongas, vamos direto para o material. Pronto, vamos fazer aqui uma linha do tempo em que a gente consiga visualizar desde a iniciativa do projeto de lei até o momento da sua publicação. Vamos aqui fazer essa linha aqui, ó, que a gente vai conseguir visualizar. E eu vou aqui colocar o nome do nosso assunto. Vamos aqui já começar a organizar o nosso material. Vou colocar aqui em cima o nome do nosso assunto. Qual seja processo legislativo. Eu vou colocar aqui processo legislativo. Fazer a caixaria aqui para ficar bem organizado. Pronto, já temos o nosso assunto anunciado, processo legislativo. Beleza, com isso quero estabelecer algumas máximas. Por exemplo, vou colocar aqui que as regras constitucionais, que são as regras constitucionais exigidas para a elaboração das espécies normativas. Das espécies normativas. E quais são as espécies normativas? A gente vai anotar. Vamos fechar mais uma máxima, que é interessante para o princípio da simetria que eu mencionei. Vou colocar aqui, ó, que as regras
básicas de processo legislativo, as regras básicas de processo legislativo irradiam sobre os demais entes. Os demais entes. Os demais entes federados. Isso aqui é o princípio, o poderoso princípio da simetria. O poderoso princípio da simetria. Vou chamar a imagem aqui para mim porque isso aqui é importante. Tudo o que falarmos aqui de processo legislativo, que é uma regra básica, funciona para Estado e funciona para município. Eu vou desenhar aqui o sistema federal. Por que que eu digo regra básica? Um exemplo. Eu teria vários exemplos para falar, mas vou citar um. Só no âmbito federal funciona o sistema bicameral, duas casas, Câmara e Senado, juntos formam o Congresso. No âmbito dos estados, do município e do DF, o sistema é unicameral. Então, eu não vou considerar uma regra básica. A regra básica é: lei complementar no âmbito federal é aprovado por maioria absoluta. No âmbito estadual, maioria absoluta. No âmbito municipal, maioria absoluta. No DF, adivinha? Maioria absoluta. Isso é uma regra básica, principalmente aquelas que levam em consideração o princípio da separação dos poderes, etc. Aqui, eu não vou diferenciar princípio da simetria com observância obrigatória. Quando eu falar simetria, aplica-se a simetria, é adaptar a realidade do ente federado. Verificando a regra no âmbito federal, aplica-se no âmbito estadual e no âmbito municipal, no que couber. Isso é simetria. É o ente federado menor ter que observar as regras básicas do ente federado maior. Esse menor e maior que eu falei aqui é entre aspas, porque não existe hierarquia entre esses entes federados. Vamos voltar aqui para a tela. Beleza. Agora vamos tomar a seguinte nota. Os artigos que vocês devem realizar a leitura. Eu vou colocar aqui, ó, processo legislativo, vai do artigo, vou colocar assim, ó, do artigo 59. E o artigo 59 aqui, ele é importantíssimo para a gente. Do artigo 59 ao artigo 69. Poucos artigos aí para realizar a leitura. Claro, esses artigos aqui da nossa Constituição da República Federativa do Brasil. Um esclarecimento: o assunto é processo legislativo e o processo legislativo ele vai tramitar através de algum procedimento. Processo legislativo é o gênero, processo legislativo é um instrumento, é o mecanismo para elaboração das espécies normativas. Quais são as espécies normativas? Vamos anotar aqui as espécies normativas, já que processo legislativo compreende a elaboração dessas espécies normativas. E eu vou colocar assim, ó, como espécies normativas, vou colocar assim, ó, compreende, compreende, compreende a elaboração, compreende a elaboração de. Aí vou colocar aqui, ó. A primeira espécie, vou colocar aqui, compreende a elaboração de as leis, seja ela lei ordinária, ou seja, lei complementar, seja ela lei ordinária, ou seja ela lei complementar, e eu já vou chamar a atenção aqui para fazer um comentário de lei ordinária e lei complementar. Esqueçam essa ideia, que chega a ser até um erro grosseiro, de dizer que lei complementar serve para complementar outra. Isso não existe. Lei complementar é um ato normativo primário, porque nasce diretamente da Constituição, onde retira seus pressupostos básicos, e a lei ordinária nasce diretamente da Constituição, onde retira seus pressupostos básicos. São espécies normativas distintas. E eu preciso fazer alguns esclarecimentos, nem vou anotar isso aqui. Não existe hierarquia entre lei ordinária e lei complementar.
Existem três diferenças básicas. Eu só vou mencionar duas aqui para não fugir do assunto. Uma é o quórum de aprovação. A lei ordinária é maioria simples, enquanto a lei complementar é maioria absoluta. A diferença básica, quórum de aprovação. Outra diferença básica: a lei complementar tem matéria, tem assunto taxativamente fixado pela Constituição. A Constituição disse: esse e esse assunto eu quero por lei complementar. O que sobrou, o resto, ficou para a lei ordinária. Para não dizer o resto, fica feio, não dá para cobrar caro no direito. A gente coloca que a lei ordinária ficou residual. Então o resto ficou para a lei ordinária. A lei complementar tem matéria taxativamente fixada. As demais leis, os demais assuntos, por lei, lei ordinária. Um esclarecimento jurisprudencial aqui. Diego, os estados e os municípios podem ampliar o rol de exigência de lei complementar? Resposta: não. A Constituição definiu as matérias taxativamente fixadas, ou seja, aquele rol que deve ser por lei complementar, e isso é uma regra básica do processo legislativo. Estados e municípios devem seguir, graças ao princípio já mencionado, o princípio da simetria. Então, falamos da espécie normativa, lei, seja ela ordinária ou seja complementar. E tem as demais espécies que vamos colocar agora. Vamos lá. Aqui. E vou colocar os artigos. Tá? Compreende a elaboração de leis complementares e leis ordinárias. Vou até colocar aqui, ó, leis complementares e leis ordinárias. Para as leis complementares, o artigo 69. É o último artigo que eu fiz. Quando eu não colocar de onde é, os senhores já sabem que é da Constituição. Para as leis ordinárias, vou colocar aqui a regra do artigo 47 da Constituição. Um dos artigos mais mal compreendidos que tem no assunto processo legislativo. Vou até colocar ele aqui na tela para os senhores entenderem algum comentário sobre ele. Aqui, ó, na tela, artigo 47. Prestem atenção. Salvo disposição constitucional em contrário. Então, esqueçam essa parte por enquanto. Esqueçam se existe disposição constitucional em contrário. Aí vamos só para a segunda parte. As deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria de votos. Para aí. Então, as deliberações são tomadas por maioria simples. Cuidado, que para processo legislativo é a maioria dos presentes votantes. Não é somente a maioria dos presentes, como no judiciário. É a maioria dos presentes votantes. Tem uma diferença brutal aqui. Presente, aí vem a terceira parte, ó. A maioria absoluta de seus membros. Isso aqui é o quórum de instalação. Eu preciso organizar isso aqui, porque tem gente que compreende isso aqui mal, que compreende isso aqui errado. Olha aqui, ó. Vamos aqui para nossa tela. Vou só abrir um parênteses aqui, ó. Vou já apagar isso aqui. Olha aqui, ó. Existe o quórum de presença, e existe o quórum de votação. Entenda isso aqui. O quórum de presença é a maioria absoluta. E qual é a maioria absoluta? É o próximo número inteiro depois da metade. Vamos imaginar o Senado Federal. Ó, o Senado Federal, que tem 81 senadores. Eu não posso falar metade mais um. Tecnicamente está errado. Porque se pega o número ímpar, dá ruim. O Senado Federal tem 81. A metade seria 40,5. Mais um seria 41,5. Não é possível. Então, metade mais um, tecnicamente, não dá certo quando o número é ímpar. O mais técnico é próximo número inteiro depois da metade. Se o Senado Federal tem 81 membros, a maioria absoluta é 41 senadores. Se tem 41 senadores, está preenchido o quórum de presença, que é o quórum de instalação. Os trabalhos podem iniciar. Vamos imaginar que na segunda-feira estão presentes 60 senadores. Tem mais que a maioria absoluta, tem quórum de presença, pode ser iniciado o trabalho, os trabalhos do dia. Na quarta-feira estão presentes 50 senadores, tem quórum de presença, tem maioria absoluta. Na quarta-feira, na quinta-feira, tem 40 senadores. Opa, não tem quórum de presença, não tem a maioria absoluta presente, quórum de instalação. O presidente não vai declarar aberta a sessão, não vai declarar aberto os trabalhos, ok? Então, quórum de presença é uma coisa. Quórum de votação, eu vou diferenciar aqui, ó. Quórum de votação. Será a maioria simples. E a maioria simples é a maioria dos presentes. Vou colocar aqui, ó. Dos presentes. Não basta estar presente, são os presentes votantes. Pelo amor de Deus. Não é considerado somente os presentes, como no judiciário.
quando vai o princípio da colegialidade, cláusula de reserva de plenário, etc. Aqui, a maioria dos presentes não basta estar presentes, são os votantes. Ou seja, as abstenções não são consideradas. Vamos imaginar que um determinado dia tem 60 senadores. Temos quórum de presença, os trabalhos podem ser iniciados. Agora vamos imaginar a votação. Vamos votar uma lei ordinária. A lei ordinária é aprovada por maioria simples? Sim. Desses 60, temos 10 abstenções e temos 50 votantes. Desses 50 votantes, temos 26 votando pelo sim e temos 24 votando pelo não. Essa lei ordinária está considerada aprovada? Está, porque ela conseguiu a maioria dos votantes, a maioria dos presentes votantes. Isso é maioria simples. Eu não vou levar em consideração somente os presentes, eu vou levar em consideração os votantes. Muito cuidado com isso, é diferente da contagem da maioria absoluta no Poder Judiciário, fazendo uso da jurisdição. Beleza, então, maioria simples, eu vou levar em consideração a maioria dos presentes votantes. E a outra possibilidade aqui, ó, é salvo disposição expressa em contrário. Se a Constituição, em outro momento, ela apresentou um quórum diferente, aplica-se o quórum diferente. Em termos simples, é isso. Um exemplo, para lei complementar, qual é o quórum de presença? Maioria absoluta. E qual é o quórum de votação, de aprovação? Maioria absoluta. Então, temos uma disposição expressa em contrário. Foi exigido um outro quórum diferente da maioria simples. Para PEC, proposta de emenda à Constituição. Para PEC é exigido o quórum mínimo de 3/5. Então, tem uma disposição expressa em contrário, não aplica a maioria simples. Se a Constituição não falou nada, ou seja, não tem disposição expressa em contrário, aplica esse quórum de aprovação aqui, ó, que é a maioria simples. Ou seja, para iniciar qualquer votação, tem que ter a maioria absoluta, quórum de presença. Para aprovar ou rejeitar, é verificada a maioria simples, que é a maioria dos presentes votantes, salvo se tiver uma disposição constitucional expressa em contrário. Pelo amor de Deus, cuidado com essa regra, porque ela é altamente mal interpretada. Tem colegiado aí legislativo aplicando essa regra errado. Vou voltar aqui na Constituição para os senhores perceberem a leitura técnica. Olha aqui, ó. Salvo disposição expressa em contrário, disposição constitucional expressa em contrário, tem que ser constitucional, não pode ser regimental, pelo amor de Deus. As deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos. E essa maioria dos votos é maioria simples. Aí ele exige o quórum de presença, o quórum de instalação, desde que presente a maioria absoluta dos seus membros. Aí reforço, salvo disposição constitucional expressa em contrário. Vou chamar a imagem para mim aqui. Então é como se fosse assim: tudo é aprovado por maioria simples, salvo disposição expressa em contrário. Então a Constituição pode criar exceção. Diego, e os estados e os municípios? Princípio da simetria. Por exemplo, você já leu a lei orgânica do município de Blumenau e do município de Manga, em Minas Gerais? Já leu? Não, não leu? Mas você sabe que lá uma lei complementar é aprovada por maioria absoluta. Por quê? Porque isso é uma regra básica de processo legislativo. A Constituição apresentou uma disposição expressa em contrário. E, de acordo com a simetria, a Constituição do Estado de Minas Gerais, do Estado do Amazonas, por exemplo, e as leis orgânicas municipais devem seguir. Lembrem que as regras básicas de processo legislativo funcionam sob a luz do princípio da simetria. Diego, pode ser ampliado uma disposição expressa em contrário só pela Constituição. Pode ser ampliado por Constituição Estadual e Lei Orgânica Municipal? Não pode. Beleza, vamos voltar aqui para a nossa tela. Pronto, ó. Existem várias disposições constitucionais expressas em contrário. Olha para os municípios. A própria Constituição Federal definiu, ó, município reger-se-á por sua lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3. Ó, esse 2/3 é uma disposição constitucional expressa em sentido contrário. Então, se tem essa previsão, aplica essa previsão. Se não tivesse essa previsão, cairia na regra geral. Beleza, os municípios têm a dupla sujeição e os estados têm a sujeição à Constituição Federal. Beleza, vamos voltar aqui para o nosso material. Já coloquei aqui, ó, compreende a elaboração das leis complementares e as leis ordinárias. Vou colocar aqui as demais espécies. Beleza?
Vou colocar aqui as demais espécies, porque eu falei ato normativo no sentido amplo. Existem as emendas constitucionais, ó, as emendas constitucionais. E as emendas constitucionais, vou colocar o artigo 60 para leitura dos senhores com mais conforto. Beleza. As leis delegadas, as leis delegadas, as leis delegadas, vou colocar aqui o artigo 68. Leis delegadas, artigo 68. As leis delegadas, deixa eu fazer um comentário aqui. Para o âmbito federal, tem pouca aplicação. Por quê? Porque o presidente da República tem a medida provisória. Já para o âmbito estadual, é muito mais fácil encontrar a lei delegada. No âmbito federal, da década de 60 para cá, só 13 leis delegadas foram editadas, ok? No âmbito estadual é mais fácil, e no âmbito municipal, em alguns municípios. Tem alguns municípios que não usam, é por falta de conhecimento mesmo, tá? Mas tem governador, sim, que usa a lei delegada, que no momento oportuno a gente conversa sobre ela. Vamos voltar para o nosso material. Parlamentar que tem medo de lei delegada, isso é falta de conhecimento. Beleza, vamos lá. Beleza, vamos colocar as demais espécies aqui, ó. As leis delegadas, as próprias medidas provisórias, as medidas provisórias. Para as medidas provisórias, artigo 62. Lembrando que sempre que eu não falar é porque é da Constituição. A nossa conversa é sobre o processo legislativo. As medidas provisórias. Vou colocar aqui também os decretos. Cuidado com a palavra decreto. Existe decreto-lei, existe decreto regulamentar, existe decreto autônomo, existe decreto, que é esse aqui, é o decreto legislativo. Decreto legislativo. Cuidado com a palavra decreto. Artigo 49, também da Constituição. E as resoluções. E as resoluções. As resoluções, eu vou colocar aqui 3 artigos para as resoluções. As resoluções da Câmara dos Deputados, artigo 51. As resoluções do Senado Federal, artigo 52. E a resolução do Congresso Nacional, tá aqui, ó, artigo 68, parágrafo 3º. Artigo 68, parágrafo 3º. Beleza, existe resolução da Câmara, resolução do Senado e resolução do Congresso. Que cada uma a gente vai falar no momento oportuno. Só vou chamar um alerta aqui por decreto autônomo. Ele é um primário, um ato normativo primário, ou seja, nasce diretamente da Constituição, que está fora do artigo 69, do artigo 59. Vou colocar aqui, ó. Decreto autônomo. Decreto autônomo. Esse decreto autônomo, quem chamou de autônomo foi o Supremo. Vou colocar aqui, artigo 84, inciso 6. Cuidado, que lá no inciso 4 tem um decreto regulamentar, mas a aula não é de poder executivo, então por isso só vou deixar o alerta aqui para o decreto autônomo. Só para reforçar, cuidado com a palavra decreto. Existe decreto regulamentar, é aquele que está abaixo da lei, ele é infralegal, ele serve para dar fiel execução à lei. Ele não pode ampliar direito ou obrigação, não pode. Ele não pode fazer o que a lei não fez, ok? Então, o decreto é no sentido de inovar. Decreto regulamentar para dar fiel execução à lei. Decreto-lei é antes de 88. Tem decreto-lei vigente? Tem, mas tenho certeza que ele foi editado antes da vigência da Constituição de 88. Existe decreto presidencial, que é aquele para o dia a dia, estudado em direito administrativo, e existe o decreto autônomo, que o Supremo chamou de autônomo, porque além de ser geral, impessoal e abstrato, ele goza de autonomia, para extinguir cargo vago e para reorganizar a administração sem aumentar a despesa, lá nos termos do artigo 84, inciso 6. Se a aula fosse de poder executivo, iríamos ampliar esse decreto aqui. Por que eu coloquei ele na nossa anotação das espécies normativas? Que eu estou colocando todas as espécies normativas. Porque o Supremo entendeu que ele é primário, já que ele retira
seu pressuposto mínimo, seu pressuposto básico, para nascer diretamente da Constituição. Em termos simples, é isso. Beleza? Coloquei todas as espécies normativas, as primárias, que estão lá no artigo 59, com essa ressalva para o artigo 84, inciso 6. Vamos continuar, que agora eu vou organizar o procedimento. Qual o procedimento de cada uma? E qual o procedimento que vamos enfrentar? Vamos lá para a tela. Beleza. Olha aqui, ó, como está ficando a nossa organização. Beleza, ó, com a nossa linha do tempo, que a gente vai começar a montar aqui a nossa linha do tempo. O nosso assunto aqui, ó, processo legislativo, e coloquei as espécies normativas. Beleza, ótimo, maravilha. Agora eu vou dizer o procedimento que cada um vai tramitar. Beleza, já vou aqui, ó. Saibam que as leis, sejam elas leis ordinárias ou leis complementares, olha aqui, ó, tem um procedimento diferente. A lei ordinária, principalmente. Tanto que eu vou destacar aqui a lei ordinária. E a lei ordinária, eu vou fazer o seguinte entendimento sobre a lei ordinária. Olha aqui, ó. A lei ordinária, ela tramitará sob o procedimento comum. Olha aqui, ó. Procedimento comum. Procedimento comum. E esse procedimento comum, ele é completo, ele é o que envolve mais atos, mais procedimentos, mais tramitação de todas as demais espécies, falando como gênero. O procedimento comum ele é completo. Ele é complexo porque envolve um conjunto de atos e ele é demorado. Quanto tempo é, deixa eu chamar a imagem para mim. Quanto tempo é razoável para se aprovar uma lei? Ora, meus amigos, tem que ter todo cuidado, né? Dependendo do assunto, tem que ter todo cuidado. Trabalhar com lei é envolver a possibilidade de impacto na vida de todos os brasileiros. Trabalhar com lei é extremamente delicado. Então, claro, vamos ter aquele procedimento que requer prazo, que requer urgência, mas, como regra, vai ter aquele procedimento que a maior característica dele é a ausência de prazo. Como regra, hein? Quanto tempo tem para aprovar uma lei? Regra, não tem prazo. Esse é o procedimento comum ordinário. Mas tem aquele procedimento de um assunto que não dá para esperar. É o procedimento comum sumário. Ou seja, existe uma urgência, que a gente vai chamar aqui como urgência constitucional. E tem aquele procedimento que pega um atalho, que não tramita pelo plenário, aquele procedimento abreviado, que tramitará somente nas comissões. Todas essas três aqui que eu falei, dentro do procedimento comum. Procedimento comum ordinário, procedimento comum abreviado, procedimento comum sumário. Vamos anotar aqui, vamos para o material. Então, aqui o procedimento comum. E o professor Vitor Nunes Leal diz que trabalhar com lei é como trabalhar com explosivo. Tem que ter todo o cuidado. Qualquer movimento errado pode dar muito ruim. Procedimento comum, eu vou colocar assim, ó. Procedimento comum, vou fazer aqui uma caixaria para ficar mais didático. Procedimento comum. E eu vou colocar que ele pode se dividir em procedimento comum, pode se dividir em. Aí eu vou colocar aqui, ó, letra A, procedimento, vou repetir aqui, ó, comum, ordinário. Qual é a maior característica do procedimento comum ordinário? A ausência de prazo. Ou seja, não tem prazo para aprovar uma lei, como regra, já que é um procedimento completo, complexo e demorado. Mas também ele pode se dividir num procedimento comum, vou colocar aqui, ó, procedimento comum sumário. O procedimento comum sumário já existe prazo, porque temos aqui a chamada urgência constitucional. Então tem prazo. Vamos já fazer a leitura do artigo 64. Vou colocar aqui, ó, artigo 64. 64. Parágrafos de primeiro ao quarto, mas eu vou deixar o 64 todo aqui, tá? Vamos já fazer a leitura do artigo 64, parágrafos de primeiro ao quarto. E também tem o procedimento comum abreviado.
Procedimento comum abreviado é um atalho. Aqui, artigo 58, parágrafo 2º, inciso 1. Artigo 58, parágrafo 2º, inciso 1. Beleza? Vou colocar aqui na tela o artigo 64 e depois o artigo 58. Artigo 64 na tela. Parágrafo 1º. Vou passar direto para o parágrafo 1º. O presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. De sua iniciativa. Sua iniciativa. Tem que ser iniciativa do chefe do Poder Executivo. Vou já fazer um comentário sobre isso. Vou já chamar a imagem para mim. Vamos continuar aqui para não perder a batida. Se, no caso do parágrafo 1º, a Câmara dos Deputados e Senado Federal não se manifestarem sobre a proposição, cada qual sucessivamente em até 45 dias, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas da respectiva casa, com exceção das que tenham prazo constitucional determinado, até que se ultime a votação. Então, é 45 dias para a Câmara e 45 dias para o Senado. Não é 45 dias para a Câmara e Senado, é 45 para cada. Salvo que tem prazo próprio, constitucionalmente fixado. Parágrafo 3º. A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados far-se-á no prazo de 10 dias. Então, tramitou na Câmara dentro do prazo de 45 dias. Foi para o Senado, dentro do prazo de 45 dias, o Senado alterou substancialmente. Volta para a Câmara ganha mais 10 dias. Cuidado, somente para apreciar a alteração. Repito, somente para apreciar a alteração. 10 dias. Então, Diego, é 45, 45 mais 10? Cuidado, esse mais 10 é só se o Senado alterar substancialmente. Parágrafo 4º. Os prazos do parágrafo 2º não correm nos períodos de recesso do Congresso Nacional, nem se aplicam aos projetos de código. Projeto de código envolve complexidade. Não dá para usar urgência constitucional. Vou chamar a imagem para mim. Preciso fazer 2 alertas. Essa urgência constitucional é a urgência, claro, fixada na Constituição. Não é urgência regimental, que alguns chamam de urgência urgentíssima. Beleza, isso tem que ficar claro. É a urgência constitucional fixada pela Constituição. Beleza. Segundo comentário, é somente essa aqui, o chefe do Poder Executivo que pode solicitar. Dos projetos de sua iniciativa, seja iniciativa reservada ou não. Explico. Tem assunto que só o chefe do Poder Executivo pode apresentar. Ele pode solicitar urgência constitucional. E tem assunto que é de iniciativa geral e o chefe do Poder Executivo pode dar iniciativa, já que é geral, ele pode. Também ele pode solicitar urgência. Então, se é de iniciativa do chefe do Poder Executivo, iniciativa reservada, exclusiva dele ou não, mas ele que apresentou, ele pode solicitar urgência. Essa é a urgência constitucional. Para fechar, para não passar nada batido, em qual momento ele pode solicitar? Qualquer momento, na propositura, ou depois que ele já apresentou, não está andando, ele solicita urgência constitucional depois. E ele solicitou urgência, ele pode retirar o pedido de urgência? Pode. O prazo é de 45 dias. Câmara, 45 dias. Senado. Se tiver alteração no Senado, volta para a Câmara, ganhando só mais 10 dias. Diego, e no sistema unicameral? É somente 45 dias. Beleza? Ou seja, funciona o princípio da simetria aqui. Quando eu falo chefe do Poder Executivo, leia-se aqui nesse meu comentário, governador e prefeito também. Beleza? Vamos voltar para o nosso material. Procedimento comum ordinário, ausência de prazo. Esse aqui que falamos, procedimento comum sumário, existência de prazo, é a urgência constitucional, os 45 dias, parágrafos 1º ao 4º do artigo 64. Agora vamos verificar aqui na tela o procedimento que pega um atalho, o procedimento abreviado. Vou colocar o artigo 58 aqui na tela. Olhem aqui a possibilidade do procedimento abreviado. As comissões, em razão da matéria e de sua competência, cabe discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do plenário, salvo se houver recurso de 1/10 dos membros da casa. Então, uma comissão pode votar o projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do plenário. Claro, isso é para aqueles projetos que não têm complexidade. Às vezes o projeto só vai reconhecer tal capital nacional como a capital do, aí uma determinada expressão. Não envolve complexidade. Por que engarrafar? Por que entrar na fila do plenário se o plenário já está sobrecarregado?
Isso pode ser discutido e votado somente nas comissões, com um detalhe: pode ter recurso. Ou seja, se 10% ou 1/10 dos membros, como preferir, pode cair na prova das duas maneiras, dos parlamentares discordarem, eles conseguem arrancar aquilo somente das comissões e discutir no plenário. Então, a possibilidade da comissão votar projeto de lei e ser aprovado lá é uma possibilidade mais restrita, é uma possibilidade regimental e ela é relativa. Por quê? Porque 1/10 dos membros podem conseguir arrancar e levar para o plenário. Beleza? Vamos voltar aqui para o nosso material. Ótimo. As demais nomenclaturas, por exemplo, a gente encontra em livros por aí dizendo que o procedimento comum ordinário seria o tradicional e o procedimento comum abreviado, também chamado de terminativo pelo regimento do Senado e chamado de conclusivo pelo regimento da Câmara. Então, tem doutrina que adota isso. Seja abreviado, terminativo ou conclusivo, é o mesmo procedimento comum abreviado do 58, parágrafo 2º, inciso 1º. O tradicional é o ordinário, em que a maior característica é a ausência de prazo. Beleza? Então, olha aqui, ó. Percebam na nossa visão panorâmica que as leis ordinárias podem se dividir no procedimento comum ordinário, sumário abreviado. Um detalhe: as leis complementares podem tramitar no procedimento comum ordinário. As leis complementares podem tramitar no procedimento comum sumário, a urgência constitucional, a existência de prazo, solicitada pelo chefe do Poder Executivo. Mas não dá para uma lei complementar tramitar pelo atalho, ou seja, ser aprovada somente nas comissões, porque a lei complementar tem um quórum exigido de maioria absoluta. Beleza? Então esqueçam as leis complementares para o procedimento comum abreviado. Beleza, então olha aqui, ó. Vamos aqui na nossa visão panorâmica, ó, construída a nossa visão panorâmica. Processo legislativo compreende a elaboração das leis ordinárias e complementares. Esse procedimento comum das leis pode se subdividir. As demais espécies, cada uma tem uma regra própria. As demais espécies, cada uma tem uma regra. É por isso que eu vou colocar aqui, ó, que todas essas demais espécies, todas as demais, elas tramitam no procedimento especial. Olha aqui, ó. Vou colocar assim, ó. Procedimento especial. Procedimento. Elas tramitam pelo procedimento especial. Beleza, tem regra própria. Por exemplo, a medida provisória tem seus pressupostos constitucionais exigidos. Então, as leis a gente acaba conversando de maneira separada. Emenda constitucional é 2 turnos. As leis delegadas têm a iniciativa solicitadora. Medida provisória, relevância e urgência. Decreto legislativo, Congresso Nacional, artigo 49. Resolução, tem resolução da Câmara, resolução do Senado. Resolução do Congresso Nacional para autorizar a delegação. Beleza, então tem um procedimento especial. Maravilha. Olha como está ficando a nossa visão panorâmica aqui do assunto processo legislativo. Deixa eu chamar a imagem aqui para mim. Beleza, já apresentei a regra geral de processo legislativo e a elaboração das espécies normativas. Emenda, medida provisória, todas as que eu coloquei e as leis. No âmbito federal, vamos desenhar agora na linha do tempo, vou explorar a linha do tempo desde a iniciativa do projeto de lei até a publicação, em que a lei, no direito brasileiro, a gente presume que a lei publicada foi dado amplo conhecimento. Ninguém pode alegar desconhecimento da lei, ok? Já que ela foi publicada. Então a gente presume isso. Então, na linha do tempo, vamos fazer desde a iniciativa e as espécies de iniciativa até a publicação. Já que estamos falando do âmbito federal, a lei tramita pela casa iniciadora, casa revisora, volta para a deliberação executiva, que é a sanção e veto, é promulgada e é publicada. Vamos fazer esse caminho. Iniciativa, casa iniciadora, casa revisora, deliberação executiva, sanção e veto, promulgação e publicação. Pronto, temos o caminho do processo legislativo no âmbito federal, das leis, e aqui principalmente as leis ordinárias, ok? Lei complementar com aquela ressalva, e é aplicado o princípio da simetria no âmbito dos estados e do município, que funciona só com uma casa. Então não vai ter casa iniciadora, casa revisora. Beleza, vamos fazer aqui esse caminho e no final eu vou disponibilizar também por link a mídia. Por quê? Vamos inserir bastante informação, ou seja, para a resolução ficar boa. Mas vou oportunizar também o print. Vamos lá, vamos trabalhar. Lá vai.
Beleza. Como primeiro ponto aqui da nossa linha do tempo, né? Vamos colocar aqui como primeiro ponto da nossa linha do tempo, eu vou colocar aqui a iniciativa. Primeiro ponto da linha do tempo. Aqui vamos falar da iniciativa. Vou colocar aqui, ó. É o primeiro passo. A iniciativa. Pronto. E a iniciativa, vamos logo explicar que a iniciativa do projeto de lei, ela é a deflagração do processo legislativo. Vou dizer assim, ó, é a deflagração ou deflagra, né, para quem preferir, é a deflagração do processo legislativo. E a iniciativa tem as suas espécies, então vou dizer que ela se subdivide. Subdivide-se em. Aí vamos verificar as espécies de iniciativa. Então, por exemplo, existe a iniciativa privativa, vou colocar aqui a primeira, ó. A iniciativa, vou colocar aqui a primeira. Privativa, também chamada de reservada, também chamada de exclusiva. Então, tem assunto que é de iniciativa privativa, de iniciativa reservada, de iniciativa exclusiva. Vou colocar aqui do âmbito federal e vou já falar do princípio da simetria. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, Presidente da República. Presidente da República tem iniciativa privativa, reservada, exclusiva. As matérias definidas no artigo 61, campeão de prova, hein? 61, parágrafo 1º. E artigo 165, que é o PPA, LDO e LOA. Então, artigo 61, parágrafo 1º, e artigo 165, PPA, LDO e LOA. Vou mostrar logo aqui esses artigos. Vamos lá. Diz o parágrafo 1º, são de iniciativa privativa do presidente da República. Leia-se também reservada ou exclusiva. Nos demais ramos do direito, iríamos diferenciar o privativo do exclusivo. Aqui não, iniciativa não. O professor Gilmar Ferreira Mendes até fala sobre isso. Então, aqui, somente nesse ponto, privativo, sinônimo de exclusivo. Aí, olha aqui, ó, que fixe ou modifique o efetivo das Forças Armadas. Deputado, senador não pode iniciar projeto de lei alterando o efetivo das Forças Armadas. Por quê? Porque a iniciativa é privativa, reservada, exclusiva do presidente da República. Também sobre a criação de cargos, para criar cargo no executivo, para criar função, emprego público na administração direta, na administração autárquica, aumento de remuneração, somente uma autoridade pode deflagrar, que é o chefe do Poder Executivo. Aqui estamos falando do presidente da República. Organização administrativa e judiciária e matéria tributária, orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios federais. Hoje não existe território federal, mas para a prova, se a prova criar um território federal hipotético, existe essa autarquia territorial. Serviços públicos da União e territórios, regime jurídico, provimento de cargo, estabilidade, aposentadoria, só uma autoridade pode iniciar, é o chefe do Poder Executivo. Organização do Ministério Público, da Defensoria Pública. A do Ministério Público, se fosse outra aula, até falaremos do artigo 128, lá, 127, parágrafo 5º do PGR, mas não é o caso aqui. Organização do Ministério Público, Defensoria Pública, bem como normas gerais de organização do Ministério Público e Defensoria Pública. Olha aqui, ó, esse aqui é muito cobrado. Criação e extinção de ministério e órgão da administração pública, observado o disposto no 84.6, militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoção, estabilidade, remuneração, reforma, transferência para a reserva. Vou mostrar o artigo 165 aqui e vou chamar a imagem para mim, para fazer um comentário da simetria. Olha o artigo 165 aqui, ó. As leis de iniciativa do Poder Executivo.
Olha o Plano Plurianual, que é o PPA, famoso PPA. Lei de Diretrizes Orçamentárias, a famosa LDO. E a Lei Orçamentária Anual, a famosa LOA. Pronto, vou chamar a imagem aqui para mim, me acompanha. A grande maioria das inconstitucionalidades residem aqui na iniciativa. É parlamentar iniciando o projeto de lei sobre assunto que é reservado ao chefe do Poder Executivo. E Diego, e aqui funciona a simetria? E se funciona. Ou seja, no que couber, aonde a gente viu o presidente da República, leia-se governador e leia-se prefeito. Para alterar, meus amigos, o regime jurídico dos servidores do Poder Executivo tem que ser projeto de lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo, seja governador, prefeito ou presidente, para criar órgão na administração direta, administração autárquica, para extinguir secretaria, tem que ser projeto de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Aqui funciona muito, é muito prestigiado o princípio da separação dos poderes. Pensem comigo, se eu sou parlamentar, seria muito fácil eu quebrar o Poder Executivo aumentando a despesa dele. Olha, aumento de remuneração, isso é um clássico. Para dar 10% de aumento de remuneração para os servidores do executivo, um exemplo, os professores, tem que ser projeto de lei confeccionado, deflagrado pelo chefe do Poder Executivo. Se um parlamentar diz, não, eu vou fazer, cuidado, isso é inconstitucional. Essa propaganda, eu vou fazer, eu vou conceder aumento, é nulidade. Isso é nulidade. A maioria das inconstitucionalidades residem aqui, senão seria muito fácil quebrar o Poder Executivo. Cuidado, preciso fazer alguns alertas. O chefe do Poder Executivo, que aqui no caso o presidente, é a única autoridade que tem iniciativa reservada, privativa, exclusiva? Não. Tem outras autoridades que eu vou anotar. Um outro comentário. Os projetos de iniciativa privativa, reservada e exclusiva podem ser emendados na tramitação legislativa? Pode. Observado dois limites importantíssimos. Um, as emendas devem guardar pertinência com o tema. Imaginem que o presidente da República mandou um projeto de lei que trata sobre licença dos servidores, licenças remuneradas e as licenças não remuneradas. Aí o Poder Legislativo faz uma emenda, uma emenda aditiva, acrescenta um artigo lá e adiciona, fica extinto, sei lá, o exame de ordem. Essa emenda que eu inventei aqui não guarda pertinência com o tema. Às vezes querem aproveitar a carona. E isso é inconstitucional, já disse o Supremo. Isso configura contrabando legislativo ou jabuti. Se tem um jabuti em cima da árvore, ou foi enchente ou foi mão de gente, já que jabuti não sobe em árvore. Se tem um jabuti em cima da árvore, alguém colocou ele lá. E fazer uma emenda com um assunto totalmente estranho ao projeto original de iniciativa privativa, reservada exclusiva, configura jabuti, ou contrabando legislativo. E o outro limite é, pode ter emenda? Pode, mas não pode aumentar a despesa. Imagine o seguinte cenário. O presidente da República diz assim, ó, vamos conceder 10% de aumento. Aí os parlamentares, 10% não, é pouco, é 12%. Não pode. Isso é inconstitucional. Agora, cuidado, podem diminuir? Pode. O presidente diz, vamos conceder 10% de aumento. Aí os parlamentares, na condição de fiscais e de legisladores, 10 não. 8%. Vai ser 8%. A fins de fiscalização de equilíbrio das contas públicas, limite prudencial e etc. Tudo bem? Então, iniciativa é tão importante que envolve as maiores inconstitucionalidades. A maior quantidade de ações discutindo leis, o vício é subjetivo, o vício é de iniciativa. Se alguém ferir esses limites, encontramos um vício formal subjetivo, um vício formal na iniciativa. Existem outras autoridades que eu vou colocar aqui. Vamos lá, vamos voltar para o material. Beleza. Então, o artigo 61, parágrafo 1º, aplica-se o princípio da simetria e o 165 também. PPA, LDO e LOA só pode iniciar por uma autoridade, que é o chefe do Poder Executivo. Beleza? Então, de iniciativa privativa, reservada exclusiva, presidente da República, mas também, ó, o Supremo Tribunal Federal, no âmbito federal estamos falando, hein? O Supremo Tribunal Federal também tem iniciativa privativa, reservada e exclusiva, as matérias do artigo 93 da Constituição. Supremo Tribunal Federal, Lei Orgânica da Magistratura. É o Supremo que tem que deflagrar, o Supremo que tem que iniciar projeto de lei. Aí aqui também, ó, tem o Judiciário, que eu vou colocar o STF, os tribunais superiores, os tribunais de justiça, os estaduais. Aqui, artigo 96, inciso 2. Artigo 96, inciso 2.
Ou seja, o Poder Judiciário deflagrando, o Poder Judiciário iniciando o processo legislativo. Tribunal de Contas da União. E aplica-se a simetria aqui, tá, meus amigos? Estou falando no âmbito federal. Artigo 73. Artigo 73. Lá no 73 diz que aplica-se o 96 para o Tribunal de Contas no que couber. E sua organização, servidores, criação de cargo, cabe. Também, Câmara dos Deputados, vou colocar aqui, ó. Câmara dos Deputados, artigo 51, inciso 4, segunda parte, a segunda parte do inciso 4, quando trata dos seus servidores. Senado Federal, Senado Federal, também tem sua iniciativa, só o Senado pode deflagrar, artigo 52, inciso 13, e aqui também é a segunda parte. Aqui é interessante se você for fazer prova para uma desses órgãos. Beleza? Aqui, para fechar, o Ministério Público da União. O Ministério Público da União tem lá sua iniciativa no artigo 127, parágrafo 2º, todos da Constituição. Beleza? Olha aqui, ó. Não terminei. Iniciativa privativa, reservada, exclusiva. Presidente, STF, Judiciário, STF e superiores, que é o STJ, o TST, o TSE e o STM, o Tribunal de Contas, Câmara dos Deputados, Senado Federal e o Ministério Público da União. Existem matérias privativas reservadas e exclusivas dessas autoridades. Aí vou colocar aqui, ó, saindo das iniciativas privativas reservadas e exclusivas, existe a iniciativa geral. Quando que a iniciativa é geral, Diego? Quando ela não está reservada. É o que diz o 61. Vou já mostrar o 61. O 61 diz que é de iniciativa geral, ou seja, pode um deputado, pode alguns deputados, comissão de deputados, pode um senador, pode alguns senadores, comissão de senadores. Então, subtraindo, tirando o que é de iniciativa reservada para essas autoridades ou órgãos aqui, o resto é de iniciativa geral. E na iniciativa geral, eu vou dizer assim por eliminação, é matéria que não está reservada. Se não está reservado nos artigos que eu coloquei acima, é porque é de iniciativa geral. Vou já mostrar aqui o artigo 61. Vou colocar aqui, ó, artigo 61 da Constituição. E 3 aqui, ó, a iniciativa popular. Quando que podemos deflagrar um projeto de lei, ou seja, de iniciativa popular? Vou colocar aqui, ó, o artigo 61, parágrafo 2º, também da Constituição. Beleza? Vou mostrar o 61, mostro o parágrafo 2º e chama a imagem para mim para fazer um comentário aqui muito importante. Olha o 61 na tela. A iniciativa das leis complementares e ordinárias. Percebam, é o que estamos falando. Cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados. Então, pode ser um deputado consegue iniciar um projeto de lei. 2 deputados, uma comissão de deputados consegue. Do Senado, pode ser um senador, 2 senadores, uma comissão de senadores. Do Congresso Nacional, presidente da República, STF, os superiores, PGR, os cidadãos, na forma e nos casos previstos nessa Constituição. Ou seja, aqui está de maneira geral. O parágrafo primeiro é que já reserva, ó, já deixa privativo. Então, a gente subtrai o que é de iniciativa reservada, o resto fica de iniciativa geral. Olha o parágrafo 2º. A iniciativa popular, olha o povo, vamos colocar assim, ó, deflagrando o projeto de lei. Os cidadãos deflagrando o projeto de lei. Pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional. Isso aqui é gente pra caramba. É mais de 1.400.000, 500.000, sei lá, eleitores. É gente pra caramba, 1% do eleitorado nacional. Distribuído em pelo menos 5 estados. Vamos supor que é 1.500.000. Ah, só lá em São Paulo consegue, que é o maior colégio eleitoral. Então, para evitar isso, tem que ter 5 estados, no mínimo, participando. Ah, então pega a assinatura de um amazonense, de um paraense, de um acreano, de um roraimense, de um baiano, de um carioca. Não, olha aqui, ó. Com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Para evitar que pegue a assinatura de cada um desses, para dizer que 5 estados ou mais participaram. Aqui é a iniciativa popular no âmbito federal. Chamar a imagem para mim. Para ajudar a guardar no âmbito federal, número 1503, memorizem.
1%, 5 estados e 3 décimos, 0,3 décimos. Agora, no âmbito estadual, a Constituição disse o seguinte: o Estado disporá sobre. Então, cabe ao Estado definir. Artigo 27, parágrafo 4º. Já no âmbito municipal, a Constituição definiu. Iniciativa popular no âmbito municipal, ó, 5%. 5% dos habitantes? Não, a esteira de prova, 5% dos eleitores. Então, no âmbito municipal, para ser deflagrado um processo legislativo de iniciativa popular, 5% dos eleitores podem subscrever um projeto de lei e apresentar na Câmara dos Vereadores ou Câmara Municipal. Beleza? Então, iniciativa popular é uma das formas de manifestação da soberania popular. Plebiscito, referendo, iniciativa popular, ação popular. Se o assunto aqui fosse direitos políticos, iríamos explorar cada uma delas. Porém, aqui é processo legislativo. E existe a iniciativa reservada, exclusiva, privativa, a iniciativa geral e a iniciativa popular, no âmbito federal, estadual e municipal. Beleza. Depois que se deflagrou o processo legislativo, se protocola esse projeto de lei onde? No âmbito federal, na casa iniciadora. Quem é a casa iniciadora como regra? Como regra é a Câmara dos Deputados. Se aparecer que sempre será a Câmara dos Deputados, em sentido geral, está errado. Porque se o projeto de lei for de iniciativa do presidente, de iniciativa de deputado, de iniciativa do STF, das iniciativas que falamos, do PGR, Tribunal de Contas, iniciativa popular, tudo começa na Câmara. Salvo, cuidado, quando o projeto de lei for de iniciativa de senador. Se é um senador que está iniciando, que está deflagrando, a casa iniciadora será a sua própria casa, será o Senado Federal. E a casa revisora será a Câmara. Se for uma comissão de senadores, deflagrando o processo legislativo, a casa iniciadora será o Senado Federal e a casa revisora será a Câmara dos Deputados. Então, tirando iniciativa, estou falando de projeto de lei, hein, não de PEC. PEC é outra aula. Então, a iniciativa de projeto de lei, tirando a iniciativa de senador ou de comissão de senadores, será a Câmara dos Deputados. Se for iniciativa de senador ou comissão de senadores, a casa iniciadora será o Senado Federal e a casa revisora será a Câmara dos Deputados. Fora isso, regra: casa iniciadora é a Câmara dos Deputados, casa revisora é o Senado Federal. Beleza, vamos colocar isso na nossa linha do tempo. Vamos lá. Beleza. Vamos continuando aqui a nossa. Deixa eu mostrar o artigo 65 aqui. Aqui a nossa linha do tempo. Vou mostrar o artigo 65 aqui para os senhores. Na tela aqui, confirmando o que falamos, ó. O projeto de lei aprovado por uma casa será revisto pela outra. Então, tem a casa iniciadora e a casa revisora somente no âmbito federal, que é o sistema bicameral, em um único turno de discussão e votação, e enviado à sanção, promulgação, se a casa revisora o aprovar ou arquivado se rejeitar. Olha o parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à casa iniciadora. Então, a gente precisa visualizar essa relação entre casa iniciadora e casa revisora. Vamos aqui para o nosso material. Beleza? Vamos aqui, ó. A iniciativa já está delineada. Agora, vamos tratar aqui da casa iniciadora. É o próximo passo. Vamos tratar da casa iniciadora. E vamos tratar aqui da casa revisora. Beleza? São os próximos passos nessa nossa caminhada. Casa iniciadora e casa revisora. Beleza. Então, o próximo passo, ó, ocorreu a iniciativa, aí eu vou colocar assim, ó. Esse projeto de lei será protocolado, olha aqui, ó, na casa iniciadora. Beleza? Então, vamos colocar aqui, ó. Próximo passo é a análise da casa iniciadora. Próximo passo é a análise da casa iniciadora. Claro, depois da casa iniciadora, já vou colocar aqui que vai ocorrer a análise da casa revisora. Diego, quem é a casa iniciadora? Como regra, é a Câmara dos Deputados, exceto quando o projeto de lei for deflagrado por senador ou comissão do Senado, aí a casa iniciadora será o Senado Federal.
Logo, como regra, quem é a casa revisora? Como regra, a casa revisora é o Senado Federal, exceto quando o projeto de lei for deflagrado por senador ou comissão de senadores, que a casa revisora será a Câmara dos Deputados. Aqui, em ambas as casas, eu vou separar a discussão da votação, que é o que vai ocorrer lá. Beleza? Então, ó, casa iniciadora, casa revisora. Eu vou colocar aqui lá vai ocorrer a discussão sobre o projeto de lei. Vai ocorrer a discussão. E essa discussão vai ser nas comissões e depende do regimento interno. Comissão da Educação, Comissão de Defesa do Consumidor, comissão. Vai depender do regimento interno. Para os senhores terem uma noção, as comissões criadas na Câmara dos Deputados não são as mesmas criadas no Senado Federal. Beleza? Então vai ter a discussão na comissão. E, como regra, vai ter a discussão no plenário. Exceto aquele caminho que falamos anteriormente. Olha aqui, ó. Se tomar o caminho abreviado, que vai ser discutido e votado somente nas comissões, os assuntos definidos no regimento interno, que são aqueles assuntos, a nível de exemplo, de baixa complexidade. Beleza, aqui eu vou separar a discussão da votação. Olha aqui, ó. Vou separar a discussão da votação. Meus amigos, no livro Processo Legislativo Constitucional de Formação das Leis, do professor José Afonso da Silva, ele cita um princípio, o princípio da separação da discussão da votação. Ele enfatiza muito essa separação da discussão e da votação. Até porque, quando iniciar a votação, se algum parlamentar quiser discutir, justificar, não pode, já precluiu, não pode. Parlamentar vote, ou sim ou não. Não, mas é que já foi encerrada a discussão parlamentar. Vote ou sim ou não. O professor José Afonso da Silva faz uma separação. Ele até fala do princípio da separação entre a discussão e a votação, sob pena de preclusão. O que o parlamentar tem que falar, o que a comissão tem que falar, né, nos debates, nos pareceres, a apresentação de emendas, que é o que eles vão fazer, era o momento da discussão, seja na comissão ou seja no plenário. Porque quando começar a votação, e a votação que naturalmente será no plenário, claro, mais uma vez, exceto se é aquele procedimento abreviado, que a votação vai ser na comissão mesmo. Beleza? Estou colocando como regra aqui a votação no plenário. E aqui a votação tem que ser observado aquilo que falamos do quórum de presença. Lembra que falamos aí minutos atrás, ó. Vai ter o quórum de presença e vai ter o quórum de votação. Para que seja iniciada a votação, tem que ter a presença mínima. E a presença mínima é a maioria absoluta. Para a votação, como regra, é maioria simples, salvo disposição expressa em contrário, o que já falamos do artigo 47. Beleza? Então vai ocorrer a votação. Vai ocorrer a votação. Desde que atendido o quórum de presença. Beleza? Já falei disso aqui, é por isso que eu não vou repetir. E na casa revisora, vai ocorrer a mesma coisa. Tanto que eu vou repetir aqui, ó. Na casa revisora, vai ocorrer também a discussão, seja nas comissões, ou seja no plenário. E também, princípio da separação entre discussão e votação, vai ocorrer a votação, desde que atendido o quórum de instalação, o quórum de presença, e naturalmente é no plenário, salvo o procedimento abreviado. E se tramitar no procedimento abreviado e tiver recurso de 1/10 dos membros, eles conseguem arrancar aquilo para o plenário. Deixa eu chamar a imagem para mim aqui. Essa deliberação de casa iniciadora e casa revisora eu vou chamar de deliberação legislativa. Vai ocorrer os debates, os pareceres das comissões. Lembrando que a Comissão da Educação, a Comissão da Saúde, a Comissão, depende do regimento interno, as comissões criadas, vão oferecer pareceres. Agora, a CCJ faz um controle preventivo de constitucionalidade. O parecer da CCJ é vinculativo. Se a CCJ entender que o projeto de lei é inconstitucional, ele vai para o arquivo. Ele vai para o arquivo se a votação for unânime na Comissão de Constituição e Justiça. Em algumas casas, é Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Se não for unânime, podem levar aquela matéria para o plenário.
Lembrando que a comissão apresenta parecer sobre o projeto de lei. Se for aquelas situações regimentais do caminho abreviado, é votado somente nas comissões e é considerado aprovado e passa para a próxima casa. Antes de colocar aqui e fechar esse caminho, eu quero lembrar que, meus amigos, no âmbito federal, o sistema é bicameral. Existe hierarquia entre Câmara dos Deputados e Senado Federal? Resposta: não existe hierarquia entre Câmara e Senado. Enquanto o projeto de lei, existe uma leve diferença, uma leve supremacia da casa iniciadora sobre a revisora. Por que que eu digo leve supremacia? Porque não existe hierarquia. Não quero levar os senhores a pensarem que existe hierarquia. Existe uma leve preponderância, eu acho até mais adequado. Porque imagina o seguinte: casa iniciadora aprova, casa revisora altera substancialmente o projeto de lei. Volta para a casa iniciadora, essa dá a palavra final sobre alteração, e já segue para a deliberação executiva para sanção e veto. Não fica o ping-pong. Casa iniciadora aprova, casa iniciadora aprova, casa revisor altera, iniciador altera de novo, revisor altera de novo. Não fica ping-pong. Não é PEC. PEC, enquanto não tiver uma concordância, vai ficar nessa ida e volta, nesse ping-pong. É por isso que o bicameralismo puro fica evidenciado em proposta de emenda à Constituição, que a gente vai falar em outro momento. Mas o bicameralismo é mitigado em projeto de lei. Porque o que, que pode ocorrer? É um dos caminhos que podem ocorrer. Casa iniciadora aprova, casa revisora altera substancialmente, volta para a casa iniciadora, dá a palavra final sobre a alteração e segue para o presidente da República sancionar ou vetar. Então, uma leve preponderância da casa iniciadora sobre a revisora quando tem alteração substancial na casa revisora. Agora, é claro, caminhos possíveis que eu vou esclarecer aqui. Ó. Casa iniciadora rejeita. O presidente, por exemplo, pega o projeto de lei e protocola na casa iniciadora. Ela rejeita. Arquiva. Vai para o arquivo. Nem vai para a casa revisora. Primeiro caminho, casa iniciadora rejeita. Arquiva. Encerrou. Segundo caminho, casa iniciadora aprova. Casa revisora rejeita. Arquiva. Encerrou o assunto. Terceiro caminho, casa iniciadora aprova. Casa revisora altera substancialmente. Volta para a iniciadora para dar a palavra final sobre alteração. Somente sobre alteração. Quarto caminho, casa iniciadora aprova. Casa revisora aprova. Segue para a deliberação executiva do presidente da República, sanção ou veto. Beleza, é esse diálogo que ocorre entre a casa iniciadora e casa revisora. Vamos simplificar isso no nosso material para a gente passar para o próximo passo, que é a deliberação executiva. Então, vamos aqui colocar os caminhos possíveis para a gente visualizar. Então, olha aqui, ó, foi para a casa iniciadora, aí vai ocorrer a discussão nas comissões e no plenário, se for o caso, como regra, vai para o plenário. Beleza, separa a discussão da votação, professor José Afonso da Silva, vai para a votação. Na votação, o que que pode ocorrer? O projeto pode ser aprovado ou o projeto pode ser rejeitado. Se o projeto for rejeitado, adivinha? Arquivo. Se o projeto for aprovado, então segue para a casa revisora. Se o projeto for aprovado pela casa iniciadora, segue para a casa revisora. Chegando na casa revisora, vai ter caminho semelhante. Vai ocorrer a discussão, vão elaborar o parecer, os pareceres, a apresentação de emendas, plenário nas comissões e depois vai ter a votação no plenário, como regra. O plenário da casa revisora, eu vou colocar assim, ó, ele pode aprovar, aprovação, aprovado, vou colocar aqui, ó. Ele pode rejeitar, rejeitado, e se ele for rejeitado, vai para o arquivo. Ou ele pode ser alterado. E essa alteração não é alteração meramente redacional, não. Eu não estou tratando de regimento interno para falar dos 5 tipos de emendas. Emenda aditiva, emenda supressiva, não. Estou falando do processo legislativo constitucional. Ou ele pode ser alterado. Se ele for alterado, ele retorna. Vou colocar aqui, ó. Olha o caminho aqui, ó. Se ele for alterado,
ele retorna para a casa iniciadora apreciar, ó, apreciar somente a alteração. Então, ela só concorda ou rejeita a alteração. Então, concorda ou rejeita a alteração. Dando a palavra final. Deu a palavra final, o que que vai ocorrer? Já vai para a deliberação executiva. Deu a palavra final à casa iniciadora sobre a alteração da revisora, se for uma alteração substancial, já segue para a deliberação executiva. Claro, se a casa revisora alterou. Se a casa revisora não alterou, se ela aprovou, é o caminho normal. Olha aqui, é o caminho normal. Ele vai para o próximo passo, que será a deliberação executiva. Vou mostrar para vocês aqui o artigo 65. Na verdade, o 66. Olha aqui, ó. 66 na tela. A casa na qual tenha sido concluída a votação. Ele não disse qual é a casa, ele não disse a Constituição foi sábia. Ela não disse se é Câmara, ela não disse se é Senado. Porque sabemos que tem regra e tem exceção. A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao presidente da República, que, concordando ou aquiescendo, o sancionará. Percebam que os três caminhos que eu coloquei para a casa revisora estão aqui, ó, nos artigos que já fizemos a leitura. Ó. Sendo o projeto emendado, voltará à casa iniciadora, que somente apreciará essa alteração. Aí já segue para o 66, que é a deliberação executiva. Vou chamar a imagem para mim. Agora, uma coisa eu não posso deixar de falar. Se a Câmara dos Deputados, seja casa iniciadora ou revisora, se o Senado Federal, seja casa iniciadora ou revisora, qualquer um deles rejeitarem o projeto de lei, ele vai para o arquivo. Pergunta de prova, e importantíssimo isso aqui. Diego, tem como voltar? Vamos supor, rejeitaram, foi para o arquivo. E aquele assunto pode ser rediscutido? Aqui eu tenho que falar do princípio da irrepetibilidade. A regra é não repetir na mesma sessão. E quando eu falo sessão legislativa, entendam aqui, em termos didáticos, o ano calendário. É a sessão legislativa de 2024, a sessão legislativa de 2025, a sessão legislativa de 2026. Um projeto de lei rejeitado em 2025 não pode voltar na mesma sessão legislativa. Esse é o princípio da irrepetibilidade. Só que esse princípio da irrepetibilidade, ele funciona de maneira relativa. Por quê? Porque ele é superável. Se a maioria absoluta dos membros, ou da Câmara dos Deputados, ou do Senado Federal, desejar ressuscitar aquele projeto de lei, diga-se assim, eles conseguem. A maioria absoluta de qualquer das casas. Essa regra está no artigo 67. Pelo amor de Deus, a regra é não voltar, exceto se conseguir a maioria absoluta dos membros de qualquer das casas. Meus amigos, quando conversarmos sobre PEC, sobre medida provisória, lá a irrepetibilidade é absoluta. Não volta na mesma sessão e não tem exceção. Já projeto de lei não volta na mesma sessão, exceto requerimento subscrito pela maioria absoluta dos membros de qualquer das casas. Beleza? Maravilha. Vamos voltar para o material. Casa iniciadora, casa revisora, princípio da repetibilidade, artigo 67. Vou só anotar ele. E o próximo passo é a análise do chefe do Poder Executivo, que no caso aqui, o federal, é o presidente da República. Depois da análise dele, sanção veto, aí tem a promulgação e a publicação, chegando no caminho final desse nosso conteúdo aqui, a linha do tempo aqui. Beleza? Vamos voltar lá para o material. Eu vou mostrar o artigo 67 e a gente vai para o material. Vamos lá. Artigo 67 na tela. A matéria constante em projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, somente, ó, fez o requisito, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. Mediante proposta. Fora isso, não vai. Não rediscute matéria já rejeitada, já arquivada na mesma sessão. Beleza? Vamos voltar lá para o nosso material. Aqui, no nosso caminho, ó, o próximo passo é a análise do Poder Executivo. Olha aqui, ó. O próximo passo
é a análise do Poder Executivo, que aqui no caso do âmbito federal é do presidente da República, no âmbito estadual do governador e no âmbito municipal do prefeito. E aqui vai ocorrer a sanção do projeto de lei ou o veto do projeto de lei. Vai ocorrer a sanção ou vai ocorrer o veto do projeto de lei. E isso aqui no prazo de 15 dias úteis. 15 dias úteis. Sob pena de sanção. Afinal, complete aí a frase para mim. Quem cala, isso mesmo. Quem cala, sanciona aqui. Quem cala, sanciona. Consente, não. Quem cala, sanciona. Aqui. Porque tem prazo constitucionalmente estabelecido. Passou 15 dias úteis, ocorre sanção. Então, o veto ele tem que ser expresso. A sanção pode ser expressa ou tácita. Lembrando aqui, ó, que o veto, ele pode ser, o veto, ele pode ser, quanto ao motivo, ele pode ser político ou jurídico. Ou jurídico. Então, o chefe do Poder Executivo, que no caso aqui é o presidente da República, mas lembre que ele não é o único chefe do Poder Executivo, ele pode vetar porque contraria interesse de governo? Pode. Ou ele pode vetar porque contraria a Constituição? Pode. Na verdade, deve. Ele faz o controle de constitucionalidade preventivo também, assim como a CCJ faz o controle de constitucionalidade preventivo. Beleza. A extensão, a extensão pode ser total ou parcial. Ele pode vetar todo o projeto de lei, ou ele pode vetar somente alguns dispositivos do projeto de lei, somente alguns artigos. Vou chamar a imagem aqui para mim. Existe veto parcial? Existe veto parcial. Mas esse veto não pode recair sobre palavra, para o chefe do Poder Executivo não abusar do seu poder de vetar. Diferente do Poder Judiciário. O Poder Judiciário pode declarar inconstitucional uma palavra? Pode, já ocorreu. Olha o estatuto aí da OAB. Logo no artigo 1º, um dos primeiros dispositivos foi declarado inconstitucional uma palavra qualquer. Já o chefe do Poder Executivo pode vetar a palavra, uma palavra, que seja a palavra qualquer? Não, não pode. Para não descaracterizar o projeto de lei. Então, se ele discorda de uma palavra, ele tem que vetar ou o inciso todo, ou a linha toda, ou o parágrafo todo, ou o artigo todo. Então, existe o veto parcial? Existe, mas ele não pode recair sobre palavra. Beleza, vamos continuar aqui, vamos voltar para o nosso material, e depois eu vou apresentar o artigo 66, vamos fazer a leitura dos parágrafos, para ir para a fase complementar, que é a fase da promulgação e da publicação. Beleza. E o veto, ele tem como características, vou colocar aqui, ó, características. Ele sempre será expresso. Então, não existe veto tácito. O veto, a sanção pode ser expressa ou tácita, mas o veto sempre será expresso. Ele é relativo. Por quê? Porque ele pode ser derrubado. Ele é relativo ao superável, para quem preferir. Ele só pode ser derrubado pela maioria absoluta. A gente vai já ver o artigo 66. E ele tem que ser motivado. Diego, e se o chefe do Poder Executivo se arrepender, ele pode se retratar? Não, o veto ele é irretratável. Dos males, o menor. É melhor ele pedir para a base dele derrubar o veto do que ele desejar se retratar. Cuidado, que tem de casa legislativa se confundindo na votação. Lá, em sessão conjunta, eles votam o veto. Se vota sim, estão concordando com o veto. Se vota não, estão discordando do veto, estão derrubando o veto. Ocorre uma confusão que, pelo amor de Deus. Beleza? Então, aqui, ó, vou colocar o artigo 66. Artigo 66, vou fazer uma caixaria aqui, só para ficar organizado. Beleza, vamos lá para o artigo 66. Na tela, se o presidente da República, chefe do Poder Executivo, né, considerar o projeto no todo ou em parte, olha aqui, ó, total ou parcial, constitucional, inconstitucional, ele veta, e esse veto é jurídico. Ou contrário ao interesse público, esse veto é político.
vetá-lo-á. Total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará dentro de 48 horas ao presidente do Senado Federal os motivos. Vetou tem 48 horas para fazer a comunicação. Parágrafo 2º. O veto somente abrangerá texto integral de artigo, parágrafo, inciso, alínea, ou seja, não pode sobre palavra. Parágrafo 3º. Decorrido o prazo de 15 dias, são úteis, o silêncio importa na sanção. Por isso que eu brinquei. Quem cala, isso mesmo, sanciona. O veto será apreciado em sessão conjunta, deputados e senadores juntos e misturados. Dentro de 30 dias, a contar do seu recebimento. Sessão conjunta, 30 dias, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. Para derrubar o veto, tem que ser maioria absoluta votando não. Parágrafo 5º. Se o veto não for mantido, será o projeto enviado para promulgação ao presidente da República. E se o presidente ficar chateado, brincando aqui, olha, ó, esgotado sem deliberação, o prazo do parágrafo 4º, o veto será colocado na ordem do dia sessão imediata. É 30 dias, sob pena de trancamento de pauta. Sobrestadas todas as demais votações. Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas, ó, derrubaram o veto, foi para o presidente da República. Passou 48 horas, ele não promulgou e publicou, a bola passa para quem? Para o presidente do Senado, que a promulgará. Se este não fizer igual prazo, o vice deve fazê-lo, não tem alternativa, deve fazê-lo. A Constituição deu possibilidade do presidente não fazer, do presidente da República, do presidente do Senado não fazer, mas o vice deve. Tinha que terminar em alguém, terminou no vice. Beleza? Vamos para o nosso material para a gente ir para os dois últimos passos. Beleza. Aqui o próximo passo, olha aqui, ó, vamos supor que foi sancionado. Então, olha aqui, ó, foi sancionado. Ou foi derrubado o veto. Olha aqui, ó, derrubado o veto, já que o veto ele é relativo. Olha aqui, ó, derrubada do veto, se ele foi sancionado. Ou ocorreu a derrubada do veto, ele vai para o próximo passo, que é, vou colocar aqui, ó, a promulgação e a publicação. A promulgação e a publicação. A promulgação, cuidado, o que tem de casa legislativa que confunde isso aqui. Às vezes, se olhar a rede social da casa legislativa, tem uma confusão disso aqui. A promulgação é o ato que declara, é o ato que declara que uma nova lei surgiu. Isso é o contexto teórico. E no contexto fático, literalmente é a montagem do texto final. É a montagem do texto final. No campo prático, é a montagem do texto final. É o Poder Executivo que vai dar número ao projeto de lei, é ele que vai organizar. Por isso que nos projetos de lei tem lá. Declaro que a Casa Legislativa, o Congresso Nacional aprovou e eu promulgo a seguinte lei. Eu sanciono a seguinte lei, eu abençoo a seguinte lei. Então, a promulgação é do Poder Executivo. Quem vai dar a numeração é o Poder Executivo. Tanto que na Câmara dos Deputados, o projeto de lei vai tramitar com número. Na Câmara dos Deputados vai tramitar com número. Se ela for casa iniciadora, Senado Federal, outro número. Mas a lei no site do Planalto, quem vai dar é o Poder Executivo. O Poder Executivo vai ter a ordem ali guardada. Quando for o caso, o Poder Legislativo irá deliberar sobre, mas a regra é o Poder Executivo, a promulgação, como regra de projeto de lei, é do Poder Executivo. A publicação é o Poder Executivo. Ele que faz a montagem final, da redação final, ok? Ele que dá o número e vai para o site do Planalto. Beleza? E a publicação é a divulgação obrigatória
É a divulgação obrigatória e oficial. É para dar amplo conhecimento. Diego, e quando que a lei começa a vigorar? Cuidado, muita gente confunde isso aqui, ó. A lei começa a vigorar. A lei começa a vigorar. Aí, cuidado. Existe a regra, e a regra é na data que ela fixar. Na data expressamente fixada. Então, se a lei falar, se na redação dela, que ela entra em vigor em um ano, é um ano. Que entra em vigor na data da publicação, é data da publicação. Que entra em vigor em 180 dias, é 180 dias. A regra é essa. Porém, quando a lei não falar, aí vou colocar aqui a exceção. Aí aqui se aplica LINDB. É 45 dias depois de oficialmente publicada, se ela vai ter vigência, como é a regra no território nacional, ou 3 meses depois de oficialmente publicada nos estados estrangeiros, em que a lei brasileira for obrigatória, em que for obrigatória. Questão de extraterritorialidade. Então, se a lei não falou nada, aplica-se a LINDB. Vou colocar aqui, ó. LINDB é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Beleza? Vou chamar a imagem aqui para mim. Percebam que aqui eu estou falando, vamos, nesse primeiro encontro, vamos falar assim, de projeto de lei. Projeto de lei ordinário ou complementar com as ressalvas que fizemos. A emenda constitucional vai ter um procedimento próprio, medida provisória, procedimento próprio, decreto legislativo, lei delegada, resolução e etc. Por isso que eu coloquei que as demais é procedimento especial. Cada uma merece um encontro, um debate. Aqui é a regra, é o procedimento comum para as leis ordinárias e algumas complementares. Beleza? Para a gente organizar, já que temos a visão panorâmica, esse material ficou poderoso, eu vou colocar as 3 fases que alguns livros trabalham: fase da iniciativa, a fase da deliberação legislativa, das deliberações executiva e legislativa, e a fase complementar, que é a fase da promulgação e da publicação. Beleza? Vamos lá para o material, já caminhando para a reta final. Maravilha! Olha como está poderoso esse nosso material. Eita, beleza, olha isso. Não printem ainda não, tá? E eu vou disponibilizar, vamos aqui, ó, vou colocar como a doutrina gosta de chamar as fases. Olha aqui, ó. A fase da iniciativa, para alguns, olha aqui, ó. A fase da iniciativa, vou colocar assim, ó. A fase da iniciativa. As deliberações, alguns chamam de fase constitutiva. Vou colocar aqui, ó. Fase constitutiva. Beleza. E por último, aqui, ó, a terceira e última fase, a fase complementar. Maravilha. Ok? Beleza. Pronto. Então, olha aqui, ó, como alguns livros trabalham. Aqui chamam de fase de iniciativa. Aqui, ó. Fase da iniciativa. Fase da iniciativa. Essa parte aqui, a análise na casa iniciadora, casa revisora e o Poder Executivo, ó, é a deliberação legislativa e a deliberação executiva. Então, por isso que chamam de fase constitutiva. Fase constitutiva, deliberação executiva ou deliberação legislativa
e deliberação executiva, é a fase constitutiva. E, por último, a fase complementar. A fase complementar é a promulgação e a publicação. Pronto, assim tramita. Uma última informação para a gente fechar aqui o conteúdo. Enquanto tramita o processo legislativo, o controle de constitucionalidade ele é preventivo. Ou seja, se conseguir eliminar a inconstitucionalidade, nem gerou prejuízo para ninguém. Ou seja, é prevenir, é o controle preventivo. Que, em regra, ele é político, por quê? Porque pode ser a CCJ das casas, ou pode ser o presidente da República vetando projeto de lei político. Para ser jurídico, tem que ser um parlamentar que ingresse com mandado de segurança visando barrar a votação de um projeto de lei que ele entende que é inconstitucional. Mandado de segurança impetrado por parlamentar, ele quer barrar esse projeto de lei. Se é projeto de lei, somente o judiciário aceita se for vício formal. Se é proposta de emenda à Constituição, aí vício formal material por conta das cláusulas pétreas, mas isso é material lá para outro encontro. Beleza? E a fase complementar, a promulgação é certificar que a ordem jurídica foi inovada. É como se fosse uma certidão, ó, nasceu uma nova lei. É natural que, na prática, a sanção e a promulgação ocorra junto. Quando sanciona, já vai para a promulgação. E a publicação é dar amplo conhecimento. Uma última informação, que eu vou chamar a imagem para mim. Essa aqui é polêmica, mas eu só trabalho com a doutrina majoritária. A partir de que momento o projeto de lei torna-se lei? Para a gente, de constitucional, é a partir da sanção. Sancionou, já deixa de chamar de projeto de lei e é lei. Tanto é que se promulga lei ou projeto de lei? Se promulga lei. Não se promulga projeto de lei. Então, quando chega para a promulgação, já é lei. Só que, claro, na prática, no dia a dia, a sanção e a promulgação ocorrem junto. Então, sancionou, já está ocorrendo a promulgação. Mas com a sanção, o projeto de lei torna-se lei. Quando vai para a publicação, já é lei, porque na promulgação já recebeu essa denominação. Uma última informação para a gente encerrar já nessa madrugada, né? Uma última informação. A partir de quando já cabe o controle preventivo, se essa aula fosse de controle de constitucionalidade? A partir de quando já cabe o controle repressivo, se essa aula fosse controle de constitucionalidade? Se já é lei, se já foi promulgada, já foi publicada, ainda que não esteja nem em vigor, ainda que não esteja nem em vigência, já cabe o controle repressivo de constitucionalidade. Isso já foi questão subjetiva de uma série de certames, de concurso de envergadura, de exame de ordem, etc. Beleza? É isso. Vou enquadrar para a gente realizar aqui um print no material. Vamos lá. Aqui o material todo enquadrado. Beleza. Os senhores podem printar. Eu também vou deixar um link com esse material em alta resolução, que é para poder dar o zoom. Ou quem não conseguir, me manda um WhatsApp. Deixa eu chamar a imagem para mim. Já deu tempo de printar, chamar a imagem para mim. E é isso, meus amigos. Já encerrando aqui nessa madrugada, eu espero ter ajudado. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, quiser o material, me manda um WhatsApp. Beleza, espero ter ajudado de qualquer maneira. Seja lá o que os senhores escolheram fazer, façam bem feito. Contem sempre comigo. Um abraço, meus amigos.